Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da Robô Invest. Vamos lá para mais um Robô Invest News, onde vamos mostrar o que aconteceu no último pregão e o que projetamos para o dia de hoje. Hoje, dia 19 de julho, quinta-feira. Então vamos lá, pessoal. Ontem movimentação do índice e do dólar em alta volatilidade. Tá? E em alguns momentos a gente vai mostrar aqui movimentos direcionais e bruscos. Né? Então ontem foi um dia aí um pouco mais complicado operacional. Então, começando aqui com mini índice, gráfico de 1 minuto, média plotada de 15 períodos. A gente pode observar aqui que abriu com um leve gap de baixo e já fez uma movimentação relativamente forte para baixo. Começamos a operar às 9h30, nesse nível aqui. O mercado ficou lateral ali até a abertura do Dow Jones, né? Então, próximo das 10h30, o mercado aí começou a fazer uma movimentação um pouco mais forte, deu entrada aqui, entrou, aumentou posição, saiu. Aqui a movimentação forte também, ó. Um range aí de 550 pontos, movimento mais complicado, tem que entrar no momento certo, apenas quando fizer uma distorção significativa da média, entra, aumenta a posição e sai. Tá? Mais um momento aqui, ó, com volatilidade boa aqui, entrou, saiu, saiu rápido também, mais uma movimentação aqui, então deu bastante oportunidade. A força DX foi um pouquinho melhor aí que segunda e terça, a gente já vai dar uma olhadinha no histograma e no força DX, mais uma entrada aqui, aqui, então boas entradas aí. Depois da 1 hora ficou um pouco lateral, ó. Então a gente percebe aqui um pouco lateral, deu entrada aqui sem abrir grandes distorções da média. E depois das 4 horas aí fez um movimento forte também, né? Mais um movimento forte ali no índice, ó. Esse movimento aqui pegou um range também de 550 pontos. Então dois movimentos do dia, um pela manhã, um pela tarde, com range aí na faixa de 500 a 600 pontos, mesmo em médias rápidas, tá? É nesse momento aqui que a gente tem que entrar com a distorção significativa, ter aumentos de posição relevante, tá? Mas mesmo nesse movimento aqui não acionou carta na manga, pessoal, tá? Então foram movimentos relativamente direcionais, porém não ativou ali o nosso aumento de posição de reserva, tá? O que a gente tem que, para quando acontecer com um movimento um pouco mais brusco por alguma notícia, algum evento assim, tá joia? E às 17 horas a gente parou de operar. Vamos lá, dar uma olhadinha no dólar. O dólar abriu com um gap significativo de alta, tá? Então, para o fechamento foram 15 pontos, já tem que se preocupar aí com médias longas, então média 50 começar às 9h50, média 100 às 10h40. Tá? Começamos a operar às 9h30 e o mercado já estava agitado, então já deu entrada aqui. O mercado ficou um pouco lateral, depois da abertura do Dow Jones aí já deu alguma movimentação um pouco mais forte, aqui. Tá? E o dólar veio com uma movimentação bem razoável, aqui um pouquinho consolidado entre 11 e meio-dia, depois deram uma sapatada no dólar aí, movimentação bem brusca. Esse aqui foi o movimento então mais difícil do dia, tá? Então um range aí, ó, de quase 30 pontos, né? Não foi entrada, a média 7 deu um range aí de 20 e pouquinhos pontos, mas foi um movimento bem forte aí direcional, né? Então tem que entrar realmente com a distorção significativa. Nesse caso você entraria aqui, saía, entraria aqui, aumentaria uma ou duas vezes e dava para sair, né? Então tem que entrar com a distorção significativa, aumentar a posição de forma coerente nos pontos certos, número de contratos certos, gerenciando o risco, e deu para sair desse movimento aqui no 0 a 0 ou com um pequeno loss, tá? Um pequeno loss, mas nada significativo aí que iria estragar o seu dia. Depois desse movimento mais forte, o mercado ficou bem lateral, ó. Então a gente percebe bem lateral, quase 2, 3 horas lateral, e não deu muita oportunidade, né? Não deu muita oportunidade depois disso aí, e a gente encerrou as operações às 17 horas. Vamos lá para o calendário econômico. Nos Estados Unidos, amanhã apenas às 9h30 tem uma notícia de 3 touros, média relevância, não devemos ter uma movimentação muito forte por conta dessa notícia. E depois não tem mais nada, só às 9h30 realmente média relevância. Ok, vamos lá então direto para o histograma DX. Então vamos começar aqui com o índice média 7, nota de corte aqui no 130. Então a gente pode observar que a força DX um pouco melhor, né, do que segunda e terça. Então na quarta-feira a gente teve uma movimentação boa, então aqui ó, uma volatilidade boa durante praticamente todo o dia, mas a força DX um pouco maior aí no período da manhã. Tá? Então a período da manhã mais volátil. A força DX conservador ontem, na faixa de 140 a 160, tá? 140 a 160, um pouco mais
conservador. Mais agressivo foi na faixa ali de 120 a 130 realmente na média 7. Então uma força DX aí um pouco maior com uma boa volatilidade durante todo o dia. Vamos lá para a média 15 no índice. Vamos lá, está um pouquinho lento aqui, já vai acessar. Média 15 no índice. Bom, tá devagar aqui, vamos acessar primeiro o histograma, o Range Stop, e depois a gente volta no histograma. Ok, Range Stop índice, média 7, 560, média 15, 625, média 25, 720. Então a gente pode considerar aí médios Range Stops, tá? Bem medianos, nada fora da nossa estatística. Dólar. Média 7, 16,5, média 25, 29,5, média 50, 29,5, média 100, 31. Então, mesmo aquele movimento um pouco mais direcional ali do dólar, não fez ranges muito altos, né? Então, foi um movimento ali um pouco mais brusco, mas deu os ranges bem medianos aí no dólar em todas as médias. Petrobras, 20 centavos, Vale, 48 centavos e Bradesco, 26 centavos, medianos para baixo aí os range stops, tá bom? Pessoal, não estou conseguindo acessar aqui o histograma. Vamos tentar. Vamos atualizar de novo e vamos para o Força DX. Ok, Força DX, índice 54,9. Então, muito parecido aí com toda a semana passada, segunda e terça-feira, né? Pouca coisa maior ali, mas nada muito forte. Mas a gente percebeu nitidamente que amanhã foi mais forte, né? Então, amanhã, ó, 65 e à tarde voltou a ficar mais lento. Então amanhã foi bem interessante aí, foi a maior aí do que a semana passada, teve um dia apenas acima de 65, né? Então volatilidade aí, uma força DX boa pela manhã no índice. No dólar, o diário ficou com 1,7, muito parecido aí com segunda e terça, e mais fraco que a semana passada. Amanhã 1,9, tarde 1,48. Então a força DX não foi tão forte durante todo o dia. Apenas um movimento ali que realmente foi bem forte ali a força, mas o restante do dia não foi tão forte não, tá? Foi bem tranquilo aí. O dólar vindo parecido com segunda e terça-feira. Vamos dar uma olhadinha se voltou o histograma, ainda não, tá? Beleza, consegui voltar aqui no histograma, vamos lá então. Índice, média 15, nota de corte aqui no 170, mais seletivo na faixa de 180 a 220, tá? Força um pouquinho maior ali, mais agressivo na faixa de 160 a 170. Vamos lá para a média 25, índice, nota de corte aqui no 220, mais seletivo entre 230 a 260. Mais agressivo, 210 a 220. Ok, vamos lá então para o dólar. Dólar média 7, nota de corte aqui no 3,5. 3,5, 4 boas operações no dia, tá? 3,5, 4 aí seletivo. 3,5, 4,5, tá? Bem seletivo, entrando em distorções significativas. Esse momento aqui é aquele movimento mais forte ali perto da 1 hora, que deu um movimento um pouco mais direcional, tá? Mais agressivo no dólar. 3, na faixa de 3 ali entrou bem agressivo, muitas operações durante o dia e nesse momento mais forte aqui teve que lidar com aumento de posição, tá? Vamos lá então para a média 25 no dólar. Nota de corte aqui no 5,5, 5,5, 6 operando bem, tá? 5,5, 6 operando bem. Nesse momento aqui, ó, muita direção, teve que ativar o aumento de posição, não tem muito o que fazer, mas 5,5, 6 entrou em momentos extremos do dia. Média 50. Média 50 dólar. Nota de corte aqui no 7,5. 7,5, 8 operando também nos momentos bem extremos. E no movimento mais forte ali, teve que ativar aumento de posição. Não adianta, pessoal, num dia como esse aqui, querer pegar aqui no 11, no 10, na média 50, porque você vai realizar um trade no dia, né? E um trade complicado. Então, tem que operar aí nos níveis medianos para você fazer algumas operações, mesmo que seletivo, tá? Média 100. Nota de corte no 8,5, então mais seletivo entre 8,5 e 10, e nesse momento aqui teve que ativar o aumento de posição, 1 ou 2 aumentos aí, mesmo em médias longas. Ok, vamos lá para as ações. Petrobras, média 15, nota de corte aqui no 8, a gente está operando a Petro aí essa semana um pouquinho mais baixo, né? A gente está operando ali 9,10 e deu boas operações, mais na parte da manhã,
conseguimos realizar alguns trades interessantes ali na Petro. Vale 3, média 15, nota de corte aqui no 8, a gente está operando a Vale na faixa de 16 a 20. Pela manhã deu boas entradas, tá? Boas entradas, alguns até bem direcionais, onde tivemos que lidar com a mesma posição. À tarde ficou bem mais lento aí, mas pela manhã operamos bem. Vamos lá para Bradesco. Bradesco, média 15, nota de corte aqui no 8. A gente está operando Bradesco na faixa de 11, 12, 13. Também deu boas operações aí na parte da manhã. Depois da 1h30 deu uma entrada, duas aqui, tá? 1, 2, 3 entradas, mas a parte da manhã foi bem movimentado no Bradesco, nessa faixa de 11, 12, 13 e deu boas operações. Ok, pessoal, então já passou no range stop, força DX. Então o que a gente espera aí para o dia de hoje? Bom, o dólar está vindo muito parecido à força DX e também a volatilidade do histograma, né? Mas a gente viu que ontem fez um movimento aí bem brusco, então quem está entrando tão agressivo pode ter se complicado um pouco ali naquele movimento. Então vamos com calma, né? Tem que ter paciência. Então você está fazendo um número um pouco menor de operações, mas pega um movimento desse mais difícil, o teu aumento de posição tem que estar muito calibrado, né? Então você tem que cuidar. Você vai entrar mais agressivo, o teu aumento de posição e o número de contratos tem que ser bem mais relevante do que se você vai entrar em distorção realmente muito significativa. Então você vai entrar aí com DX4, 4,5 no dólar, o teu aumento de posição, claro que ele pode ser acionado, só que muito menos, né? Você vai entrar com DX ali de 3, 3,5, teu aumento de posição tem que estar muito bem posicionado, contratos relevantes, então você tem que lidar muito mais com isso. Então é muito importante você ter em mente operações agressivas, robôs agressivos e robôs mais conservadores. A metodologia que você vai aplicar em cada um é totalmente diferente, tá? Então é isso aí. No índice a movimentação está vindo muito parecida, também fez alguns movimentos um pouco mais bruscos ontem, mas nada fora da nossa estatística aí. Então o índice deve manter ali muito próximo do patamar que ele fez segunda, terça e quarta. Tá joia? Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato conosco, e-mail, WhatsApp. A gente vai te ajudar aí no que for preciso. Bons trades para todo mundo hoje. Até mais, pessoal!